Todos nasceram em pecado, né? Então como é que explica o que os calvinistas defendem, que uns foram eleitos para a salvação, e dentro deste pensamento, se uns foram eleitos para a salvação, isso quer dizer que outros já foram predestinados à perdição? Quem diz isso? Geralmente são as vertentes calvinistas, né? Os predestinados, os eleitos. Se falar que tem um grupo de eleitos, isso quer dizer que tem um grupo que não é eleito e esse já é predestinado à perdição. A predestinação nada mais é do que um pré-destino que pode ser mudado. Ah, mas Deus é soberano, Deus não muda. Muda. Ele tinha predestinado todo o povo de Israel a entrar em Canaã. Não tinha? Tinha. Entrou todo mundo? Não. Entrou os que nasceram no deserto e Josué e Caleb. A minoria. Ele tinha predestinado que a cidade de Nínive seria totalmente destruída. Ele destruiu? Não. Então pronto. O povo se arrependeu. Ah, mas a Bíblia diz que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Aqui não fala de uma escolha tipo de eleição. Fala da soberania de Deus. Fala de Deus como alguém que é onisciente e sabe o futuro. Porque a Bíblia diz também que o ímpio foi criado por dia da destruição. Quem é o ímpio? Os ímpios vão perecer. Deus sabe quantos ímpios vão perecer? Deus sabe. Porque ele os destinou à ira? Não. Por causa da sua onisciência. Não é porque Deus destinou alguém. Então, se a gente for pensar assim, Deus não morreu por todos. Jesus não morreu por todos. Embora a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que não é? Alguns aqueles seleptos, aquele grupinho. E outra coisa, esse negócio de eleição, como que você sabe que você é eleito? Qual a certeza que você tem que ser eleito? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas como que você não sabe? vou desviar mais. Tá, né? mas como que você sabe que você é salvo? Aí fica difícil. Se todo mundo achar que é salvo, como é que vai fazer? Vivendo a vida que leva e acha que é salvo. Né? Não é, porque uma vez salvo, sempre salvo. Se a salvação você não pede. Agora, aonde tem um texto também que isso não pede a salvação? Tem que dizer que pede. Guarda bem o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Se você não manter santidade, seguir a paz com todos, é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então é um processo. A luz do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, até que cheguemos à estatura de Arão perfeito. Não é salvo, salvo. Não, não é salvo, salvo. A salvação é manutenção. Você vai mantendo. Ah, mas a Bíblia diz, Jesus falou que Judas se perdeu e tal. Sim, diz mesmo que ele se perdeu, que ele era o filho da perdição. Sim. E por que ele se perdeu? Por que a Bíblia diz que ele se perdeu? Por causa da onisciência de Deus. Judas poderia ter se arrependido? Poderia. E por que ele se matou? Porque ele teve remorso, não teve arrependimento. Ao contrário de Pedro, que teve arrependimento foi até Jesus. Ele teve remorso foi até os sacerdotes. Então, assim, não dá para você segurar essa doutrina. Né? De que uma vez salvo, sempre salvo. Não tem lógica. Ah, Deus tem aqueles que ele já destinou para a ira. Não, Deus não. A Bíblia diz que todos nós estávamos debaixo da ira. Todos pecaram e destituídos. Estavam só alguns, os outros selecionados não estavam. Não, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Todos pecaram. Então, predestinação é um destino que pode ser mudado. Você muda o destino. Jeremias 29:11 não é isso que diz? Eu é que sei que pensamentos que tenham pensado a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Aí ele fala assim no finalzinho, para dar o quê? O fim que você deseja. Deus não é aquele que termina a história. É você que termina a história. É você que escolhe o final da sua história. Quem começou a escrever a sua história não tem direito de terminá-la, a não ser que você entregue a caneta para ele. É o Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, a doutrina da predestinação, ela não condiz com o que a Bíblia diz. Ah, mas aí pega um texto lá de Romanos e tal, lá. Tá tudo certo. Aqui lá fala da soberania de Deus. Deus é soberano, claro que Deus é soberano. Deus é onisciente, sim. E por que ele fala aquilo lá? Porque não dá para questionar o que Deus faz. John Wesley diz o quê? Traga-me um verme que compreenda um homem, eu já mostrarei um homem que compreenda Deus. Deus diz para Jeremias, se você não dá conta de correr com os homens que dão a pé, como é que você vai competir com os que dão a cavalo? Você quer questionar o que comigo? Isaías diz, se vocês têm alguma razão, traga, apresente as razões de vocês. Vamos conversar, vamos entrar em juízo. Entendeu? Então não tem como sustentar a doutrina da predestinação e uma vez salvo, sempre salvo e tal. Porque qual a certeza absoluta que um cara que é calvinista tem que ele tá salvo? E outra coisa, se sustentar essa doutrina, a gente vai chegar a um ponto
Se nós fôssemos julgar a Deus, não temos poder para isso, mas nós colocaríamos Deus como injusto, né? Pois é. Como é que desde a fundação do mundo ele elegeu quem vai ser salvo e quem vai ser perdido? Então Deus está Então por que ele permitiu as pessoas virem ao mundo sabendo que essas pessoas vão sofrer eternamente no inferno? Vou colocar você no mundo só para mandar você pro colo do Satanás. Deus maldosinho. Não, querido. Esse cara é doido. Você tá pensando que Deus é Thanos? Eu sou inevitável. Deus não é o Thanos, não, irmão. Que quer destruir metade da humanidade. Não. Qual é o desejo de Deus? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o que faz a verdade quando você conhece ela? Conhecereis a verdade Vos libertará. Se pois o filho dos libertar, verdadeiramente sereis? Livre. Então tem algumas pessoas que Deus esconde a verdade? Não. Sim. O Fábio não quer salvar, o Fábio esconde. Não, o Fábio não vai ser salvo, não. Eu não quero. Por quê? Não gostei do Fábio, não quero que ele seja salvo, não. Ué, Deus é assim? Escolhe 1000 e rejeita 2000? Mas Esaú não foi escolhido. Mas qual que foi a escolha de Esaú? É. Você não pode ser escolhido se você tem uma escolha, se você faz uma outra escolha. Ele escolheu vender a bênção por um prato de miojo. Só que aí eles usam a questão da graça irresistível, né? Aqueles que Deus quer salvar, ele usa a sua graça que se torna irresistível. Não existe graça irresistível. Não existe. Porque a Bíblia diz que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Não existe graça irresistível. O irresistível da graça é você render-se a Jesus. É você aceitar, ser convencido. Se a graça fosse irresistível, por que teria que ter o Espírito Santo para convencer? A graça é irresistível. Então não precisaria do Espírito Santo. Então, não existe graça irresistível. Não. Se a graça fosse irresistível, Hebreus não diria, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureça o coração. Eu posso endurecer o coração, eu posso não querer. Se a graça é irresistível, por que Jesus não fez milagres na Galileia? Ele não fez porque tinha muita credulidade, mas a graça é irresistível, deveria acontecer milagres. Se a graça é irresistível, porque tantas pessoas que Paulo pregou não aceitaram Jesus? Porque tantas pessoas se opuseram a Paulo, se a graça era irresistível? E olha o testemunho de Paulo. Por que Demas amou o presente século, abandonou? Por que Dalmácia para a Galácia? Por que Alexandre de Lauteiro causou-lhe males? Por que Diótrefes fez mal à igreja? Na carta de João, se a graça é irresistível? Eles dizem que esses aí não eram eleitos, né? É igual aqueles que vêm para Jesus, se desviam, viram o saci lá no mundo, é porque esses não eram eleitos. Deus não elegeu eles para a salvação. Então, mas não existe a doutrina. Como que eu posso dizer quem é salvo e quem não é salvo? Como que eu posso condenar? Eu posso julgar, mas não posso condenar. Se você condena, você não está salvo. Léo, esquece, você não está salvo. Porque olhando para você assim, você não tem cara de quem é eleito. Você não é nem candidato. Nem pré-candidato você pode ser. Como assim, cara? Como assim? Não bate. Não condiz com o que as escrituras dizem. O filho do homem veio buscar salvar o que se havia perdido. Ele veio resgatar, teve dispensações para trazer o homem de volta. Quantas dispensações são? São 7. Não, 8. O Bento pregou errado. O pastor General Benigar. São 8 dispensações, é 7 não. 8. Só para ajudar. Inocência, então, consciência, errado. Governo humano. Volta. Inocência? Não é inocência a primeira. Qual é a primeira? A dispensação do mistério. Está em Efésios. Paulo falou sobre Na dispensação do mistério. Paulo fala de duas só. Dispensação do mistério e plenitude dos tempos. Na dispensação do mistério, o mundo espiritual foi criado. Quando o mundo espiritual foi criado, os anjos foram criados. Jó 38 diz que quando os anjos cantavam, Deus fazia todas as coisas. Até Deus gosta de fundo musical. Pega. Vocês gostam? Pega aquele graça. Pega, essa seguradinha. Então assim, ó, a dispensação do mistério, agora vai. Inocência. Consciência, governo humano, patriarcal. Governo humano e patriarcal ou patriarcal governo humano? As duas é a mesma, né? Ah. Lei, graça, milênio. Então são 8. São 7 não. Só para ajudar. Gosto disso. Mas a questão do livre-arbítrio. Porque se a gente colocar aí, se o homem pode definir o final, nós colocamos a salvação não como um favor imerecido. É o homem que escolhe a Deus? Então a graça é uma escada que o homem sobe até Deus ou a graça é uma escada que Deus desce até o homem? Depende. Para ver Deus você sobe, para receber você desce. No caso de Zaqueu. A graça desce. Mas a graça leva o homem para cima. A graça, se fosse assim, um negócio, se não tivesse livre-arbítrio, por que teria 2 caminhos?
Teria só um. Se você tem dois, logo você tem opção. Bênção e maldição. Por que duas árvores, um jardim plantada? Por que uma só? Livre-arbítrio. Por que dois caminhos? Por que céu, inferno? Por que o bem e o mal? Bênção, maldição. Bênção e maldição? Certo e errado. Né? Certo e errado. Diante de vocês eu coloco a bênção e a maldição. E só dá uma dica. Escolhe, pois, a vida, para que vivam. Porque deveria ter só um só. Livre-arbítrio existe? Claro. Porque tudo na Bíblia é condicional. Se quiserdes, se ouvirdes, se atentardes. Se alguém quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Livre-arbítrio. Na cruz, qual dos dois ladrões Jesus amou mais? Eu faço essa pergunta é clássica. Qual dos dois ladrões Jesus amou mais? O ladrão da direita falou, lembra-te de mim quando estás no teu reino. O da esquerda, que estava condenado, queria ser descondenado. Ele era da esquerda. Nós vivemos a mesma realidade hoje, né? Os ladrões da esquerda continua do mesmo jeito. É condenado, quer ser descondenado. Qual deles Jesus amou mais? O da direita ou da esquerda? O que se arrependeu, né? Não, amou ambos. Da mesma maneira. Porque amar é da escolha. Eu amo tanto você que eu escolho. Eu aceito a sua escolha de ir para o inferno. Eu escolho tanto você que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. É escolha. Amar é escolha. O cara não escolhe amar, tá tudo certo. Tudo certo. Sim, então, a ideia de que o cara falou assim, tem um irmão que comentou assim, ele falou que é teólogo e não entende a doutrina do calvinismo. Não entendo a doutrina do calvinismo. É essa doutrina mesmo aí que vocês gostam de falar, uma vez salvo, sempre salvo. Mentira isso aí, irmãos. Salvação é manutenção. Aí nessa onda aí que uma vez salvo, sempre salvo, você vai ver, você sentar no colo do capeta. Aí então não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre? Acho que não, salvação é caminhada, meu filho. Enoque foi arrebatado, que jeito? Andando com Deus. Então pronto, deixa de andar com Deus para ver onde você vai. Anda com o diabo para ver onde você vai. Vai comer capim igual Nabucodonosor. Cara, é andar com Deus, meu amigo. É o próprio Apocalipse, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Exatamente. Se você não perseverar, então não vai. Exatamente. Então, assim, pegar um versículo isolado, pegar um texto lá, boletim de Paulo. Não, irmão. Lê outros textos de Paulo. Onde que Paulo falou que não tem livre-arbítrio? Onde que Paulo falou que tem graça irresistível? Cara, não tem graça irresistível. Se tivesse graça irresistível, não diria lá assim, eis que estou à porta e bato. Eu não bateu arrombo. Eu entro, porque a graça é tão irresistível que arromba a porta. Não tem graça irresistível, cara. Não tem. Você pode resistir. Você pode endurecer o coração. É só você não aceitar, ué. Entendeu? Tá lá, Hebreus. Se hoje ouvides a voz do Santo, não endureçais. E Paulo diz que tem tanta gente. Paulo diz lá em 2 Timóteo 4 que amontoarão para si doutores, não vão querer ouvir isso, não vão abandonar essa doutrina, vão rejeitar isso aqui, não querem isso aqui. Sabe? Cara, é gente que não quer ser salvo. Gente que rejeita a salvação.